Então vamos a um exemplo. O tempo necessário para produzir um lote de itens tem distribuição normal com média 120 minutos e desvio padrão 15 minutos. Sorteando-se um lote produzido, qual a probabilidade que o tempo de produção seja inferior a 100 minutos? Qual o tempo correspondente à produção de 95% dos itens? E qual o intervalo de tempo central correspondente à produção de 80% dos itens? Vamos resolver este exemplo. Então, o que a gente tem como variável aleatória é o tempo de produção do lote. Eu vou denotar por x. X é o tempo de produção, ok? E, segundo foi informado, esse x tem distribuição normal com média 120 e desvio padrão 15. Eu vou colocar um quadrado aqui, porque nas nossas notas a gente denota a normal utilizando a variância, ok? E quer saber qual que é a probabilidade do tempo de produção ser menor que 100. Então, probabilidade de x ser menor que 100. Isso daí a gente tem como fazer diretamente no R ou no Excel ou em outro software, ou a gente pode utilizar também a tabela da distribuição normal, ok? Bom, vamos fazer das duas formas. Para utilizar a tabela da distribuição normal, a gente precisa padronizar essa variável, ou seja, transformá-la numa normal padrão 01. O que a gente tem que fazer com ela? Então, a gente subtrai a média e divide pelo desvio padrão, que no caso é 15. Se a gente fez isso de um lado, para manter aqui a mesma desigualdade, isso aqui é matemática, certo? A gente também tem que fazer do outro. Então, a probabilidade de x ser menor que 100 é igual à probabilidade de x menos 120 dividido por 15 ser menor que 100 menos 120 dividido por 15. Aqui agora eu tenho uma distribuição normal padrão, certo? Que a gente costuma denotar por z. Então, isso daqui é a probabilidade de uma normal padrão ser menor que menos 1,33, essas contas. Se você for até a tabela da distribuição normal, se a tabela for aquela que tem a parte negativa, então você vai lá na linha do menos 1,3, coluna do 0,03 e você olha o valor e esse valor deve ser algo próximo disso aqui. Ops, 18, 0,0918. Se você não quiser recorrer à tabela de distribuição normal, mas quiser treinar essa padronização, basta você ir no R e fazer P-norm de menos 1,33. Isso daí também dá esse valor aproximado, tá? Não exatamente igual, mas dá aproximado. Ok? Se você quiser fazer direto no R, sem fazer a padronização, ou direto no Excel, tá? Direto no R, tá? A segunda solução aqui, eu vou denotar direto no R, a probabilidade de x ser menor que 100 é igual ao P-norm. Eu quero 100 como quantio, vírgula, 120 a média e 15 é o desvio padrão. Fazendo esse cálculo aí, você vai ter o 0,0912, ok? E no Excel também você tem como calcular isso, vocês já sabem, segundo os slides, certo? Agora, a próxima pergunta é: qual o tempo correspondente à produção de 95% dos itens? Bom, então nós temos a proporção, a probabilidade desses itens, desses lotes, né, serem produzidos e a gente quer saber qual que é o tempo disso. Então, eu tenho que calcular a probabilidade de x ser menor que x ser menor que x igual a 0,95.
Bom, de novo, pessoal, como nós vamos treinar um pouquinho essa padronização, eu vou fazer aqui também dessa forma, mas poderíamos tentar direto pelo R. Então, isso aqui é igual a probabilidade de x menos 120 dividido por 15 menor que x menos 120 dividido por 15. Isso aqui tem que dar 0,95. Bom, isso aí é uma distribuição normal, padrão agora, e isso daqui é um valor do quantio dela. Agora, a gente tem que imaginar uma curva da distribuição normal para ficar mais simples. Ok? Eu quero que a área à esquerda de um certo valor aqui, que é essa daqui, dê 95%. Certo? Agora, aqui eu tenho a densidade de uma normal padrão. Então, eu procuro aqui quem que é o Z que faz essa área dar 95%. A gente vai no corpo da tabela normal e vai procurar essa área. Isso se a sua tabela normal fornecer a área à esquerda desse valor Z. Lembrem que a gente tem outros tipos de tabela normal, tá? Então, aqui eu estou falando para essa tabela normal aqui. Então, se você for até a tabela normal, você vai procurar e vai encontrar que o Z é 1,64. Tem gente que vai ficar em dúvida entre 1,64 e 1,65, pode ficar em dúvida sim, porque realmente é uma aproximação que não está exata ali, ok? Então, vou escolher 1,64 porque eu sei que se a gente fizer uma aproximação numérica melhor, 1,64 é mais próximo, ok? Então, eu tenho uma informação a priori aí. Então, esse valor aqui é 1,64. Então, x menos 120 dividido por 15 é 1,64. Isso daqui implica que o x é 144,6 minutos. Certo? Então, o tempo correspondente à produção de 95% dos itens é 144,6 minutos. Se quisesse fazer no R, como que faria? Você poderia procurar o Q-norm de 0,95, é só vírgula, tá? A média é 120 e o desvio padrão é 15, ok? Então, esse valor aí seria muito próximo disso, 144,67 aqui, ok? E agora, o último item pede qual o intervalo de tempo central correspondente à produção de 80% dos itens. Bom, nós queremos encontrar um valor x1 e um valor x2, tal que essa probabilidade aí dê 80%. De novo, nós podemos fazer utilizando a padronização para a gente treinar isso daí. Então, vai ser x1 menos 120 dividido por 15, aqui eu vou colocar direto, que é uma variável normal padrão, certo? E aqui eu vou colocar x2 menos 120 dividido por 15. Isso daqui tem que dar 0,80. Bom, de uma forma ou de outra, a gente tem que imaginar aqui uma distribuição normal e saber o que a gente quer. No caso aí, é uma distribuição normal com média zero, ok? E a gente quer valores aí, esse aqui eu posso chamar de Z1, esse aqui eu posso chamar de Z2, e a gente quer encontrar esse valor Z1, a gente quer encontrar esse valor Z2, tal que a área central aqui dê 80%. Se essa área central é 80%, então, né, e a gente quer um intervalo simétrico,
centrado, na verdade, quanto que vale cada uma dessas áreas? Tem que valer 10%, né? Para dar os outros 20% que faltam aí, ok? Então, notem que a gente sabe que o Z1 é o quantil de uma distribuição normal, é o quantil 10% de uma distribuição normal padrão, e o Z2 é o quantil, que é esse? De acordo, né? Quantil acumulado aqui é 90%, então é o quantil 90%, ok? Bom, você pode utilizar o R ou você pode utilizar a tabela da distribuição normal para isso, certo? Se você for até a tabela, você vai encontrar que este valor Z aí é 1,28. Você nem precisa olhar duas vezes na tabela. Você basta olhar e encontrar um deles. Se eu encontrei que esse aqui é 1,28, eu sei por simetria da distribuição que esse aqui é menos 1,28. Ok? Então eu sei que x1 menos 120 dividido por 15 é menos 1,28 e que x2 menos 120 dividido por 15 é igual a 1,28. Isso aqui nos faz concluir que o x1 é 100,8 e que o x2 é 139,2. Aqui são minutos, certo? Então, o intervalo que ele pediu aí, né? A resposta é o intervalo 100,8, 139,2. Ok? Se fosse para calcular com o R, como que ficaria? Você teria que calcular os dois quantis aí, certo? Então, eu teria que calcular o quantil aqui x2 e o quantil x1, pensando na trissimetria. Então, o desenho é mais ou menos o mesmo dessa distribuição, só que aqui eu não tenho mais uma distribuição normal padrão. Eu tenho aqui o x2 e aqui é o x1, e aqui o centro é 120. Mas eu também posso concluir, né, ou devo concluir, que cada uma dessas áreas aqui fora, ela tem 10%, certo? Então, de novo, eu vou ter que calcular o quantil 10% para achar o x1 e o quantil 90% para achar o x2. Só que aí, no caso, eu vou obter direto os valores, mas eu tenho que passar a informação que a média dessa distribuição é 120 e que o desvio padrão é 15, ok? Espero que vocês tentem também fazer no R essa solução. A escala sigma. A escala sigma é utilizada para medir o nível de qualidade de um processo de produção. Todos aqui já devem ter ouvido falar nessa escala, que é bastante famosa em empresas que querem ser 6 sigma. Mas o que isso significa? Nós vamos ver. Quanto maior o valor de sigma, melhor. Melhor é a qualidade do processo de produção dessa empresa ou dessa indústria. Então, vamos supor que x representa uma característica de um item e que essa característica tem distribuição normal μ sigma 2. μ sendo o valor nominal, também às vezes denotado por Vn. Nós temos os limites de especificação, o limite de especificação inferior e o superior. Eles são dados por μ menos 6 sigma e μ mais 6 sigma. Então, o que significa estar fora dos limites de especificação? Ou melhor, qual que é a probabilidade de estar fora dos limites de especificação? Temos que calcular a probabilidade do x ser menor que μ menos 6 sigma ou
x ser maior que μ mais 6 sigma. Fazendo os cálculos, a gente tem como resposta aproximadamente 2 vezes 10 a menos 9. Ou seja, em média, a cada bilhão de itens produzidos, 2 são defeituosos, ok? Se o processo sofre uma alteração e agora a média da produção passa a ser μ mais 1,5 sigma, ou seja, não temos mais a média valor nominal, μ, mas temos uma média alterada, denotada aqui por μA, a probabilidade dessa variável aleatória estar fora dos limites de especificação sobe para 3,4 a cada milhão. Ou seja, em média, a cada milhão de itens produzidos, cerca de 3,4 são defeituosos, ou seja, não atende às especificações. Bom, mas o que a indústria considera como uma empresa 6 sigma ou 5 sigma, etc. No caso, é padronizado dizer que uma empresa 6 sigma, ela produz 3,4 itens defeituosos a cada milhão. Então, ela pode ter um viés na sua linha de produção e a gente viu que esse viés tem que ser de 1,5 sigma no máximo. Uma empresa 5 sigmas produz 233 itens defeituosos por milhão. E se a empresa é 2 sigmas, já sobe aí para quase 310 mil itens defeituosos por milhão. Aqui nós temos uma comparação de uma empresa 4 sigmas e uma empresa 6 sigmas. Se é uma empresa de energia, uma empresa 4 sigmas significa 7 horas de falta de energia por mês. Uma empresa 6 sigma, 1 hora de falta de energia a cada 20 anos. Se um hospital tem 500 cirurgias por semana e esse hospital é 4 sigma, então são 3,2 cirurgias incorretas por semana. Se o hospital é 6 sigma, já são 3,4 cirurgias incorretas a cada 5 meses. 15 minutos de fornecimento de água não potável por dia, se a empresa é 4 sigma, mas se ela for 6 sigma, 1 minuto de fornecimento de água não potável a cada 7 meses.